Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Este é o programa A Escolha Certa e o assunto de hoje é poupando para aproveitar. Qual é o segredo das finanças pessoais? Como eu faço para sobrar dinheiro no final do mês? É simples, gaste menos do que você recebe. Poxa Nelson, mas isso é uma definição básica. É óbvio que se eu gastar menos, eu vou ter dinheiro no final do mês. Se eu gastar menos do que eu recebo, eu vou ter dinheiro no final do mês. Exatamente. Mas não é tão simples assim. Se fosse tão simples, hoje nós não teríamos tanta gente endividada, tanta gente com contas a pagar, tanta gente no vermelho. E por que não é tão simples? Porque normalmente as pessoas se perdem nos seus gastos. As pessoas não têm noção de quanto elas gastam. É aquela velha frase, eu não sei onde meu salário foi parar. Na verdade, o seu salário foi parar nas despesas que você teve durante todo o mês. Ok? Então, cuidado. A regra é essa, gaste menos do que você recebe. Como eu consigo ter uma visão desses meus gastos? Eu acho realmente que eu estou gastando demais, eu estou vendo que eu estou fechando o mês, todo mês no vermelho, e eu gostaria de saber aonde está indo o meu dinheiro. Existe só uma solução, o que o pessoal costuma chamar de planilha de gastos, planilha de custos, planilha de controle orçamentário. O que é isso? É uma planilha onde você vai ter as suas receitas, as suas despesas, tudo que você ganhou, tudo que você recebeu, e em cima dessa planilha você vai analisar e vai ver se você está gastando mais do que deve ou não, se está sobrando dinheiro ou se está faltando. E como que tem que proceder com essa planilha? Anote tudo o que você gastar. Seja rigoroso, não deixe nada para trás. Depois analise os gastos e tente adequar os seus gastos ao seu salário. A conta nunca pode ficar negativa. Nelson, eu preciso anotar tudo mesmo? Sim, tudo. Faça o seguinte, compre uma caderneta ou uma agenda. Ande com essa caderneta e essa agenda. Anote do gasto na padaria, do pãozinho que você comprou, ao gasto do mercado. A conta da luz, a conta da água, a conta do telefone, os gastos com os seus filhos, a educação dos seus filhos, lazer, tenha tudo anotado. Chegou em casa, abre a planilhinha, pega o seu computador, lança lá as despesas. Não deixe de um dia para o outro, ok? Não deixe, hoje eu não tive tempo, não vou lançar. Dê um jeito, pelo menos nesse começo, tente se policiar, tente se doutrinar a chegar em casa e lançar esses valores na planilha. Por que isso? Porque senão você acaba sendo tomado um pouco pela preguiça, você começa a deixar passar, amanhã eu lanço, aí no outro dia você, depois de amanhã eu lanço, e quando você viu, você já não lembra mais no que você gastou, você não lembra mais aonde foi o seu recurso. Então, se acostume, chega em casa, lança. Ok, lancei tudo, vi lá, a minha conta está fechando no vermelho. Vamos analisar. Você tem a planilha, você vai saber aonde está indo o seu dinheiro. E aí, em cima disso, você vai poder tomar atitudes no sentido de cortar essas despesas, diminuir essas despesas, ou, em alguns casos, você vai chegar à conclusão que você não tem como abaixar algumas despesas. Por exemplo, a despesa com a educação do filho, o colégio particular do filho, não tem como você baixar. Esse valor já está lá, esse valor já está definido, você vai pagar um valor mensalmente. Então, não adianta, nesse ponto você não consegue mexer. Contudo, você vai dar uma olhada e lazer, você está gastando demais, você está indo jantar em restaurantes 2, 3 vezes por semana, esse valor está consumindo os seus recursos. Então, talvez seja a hora de você começar a cortar um pouco desses valores. Nelson, mas eu mexi, eu abaixei, eu vi tudo que eu tinha para baixar e não fechou. Continuo no vermelho. Então é hora talvez de você parar, pensar um pouco, analisar e ver se por acaso o seu padrão de vida cabe no seu orçamento. Não adianta você ter lá o seu orçamento familiar, onde, somando a renda de todos, você tem 3 mil reais de renda, sendo que para o padrão de vida que você tem hoje, os gastos que você tem com educação, com lazer, com moradia, são superiores a esse valor. Essa conta aí nunca vai fechar. Se você não baixar o seu padrão de vida, se você não adequar ele ao seu orçamento, essa conta não vai fechar. Você vai continuar no vermelho e vai continuar acumulando dívidas. E aonde eu encontro essas planilhas? Como é que eu posso? Eu preciso fazer a planilha? Não. Ela é bem fácil de ser encontrada na internet. Se você chegar lá e digitar no Google planilha de controle orçamentário da família ou algo assim, você vai encontrar várias. Eu estou deixando aqui o link
da planilha do pessoal da Escolha Certa. É uma planilha excelente, muito bem feita, que ao mesmo tempo é completa e simples. É fácil de você entender, não tem percentuais complicados, anotações, nem nada disso. Ela é bem direta ao ponto, você tem as receitas, tem as despesas fixas, despesas variáveis, despesas com saúde, é muito fácil de usá-la e é muito útil. Então, se vocês querem uma planilha, está aqui a dica. Entrem lá no site da Escolha Certa e utilizem aquela planilha. Bom, Nelson, mas então vamos lá. Eu peguei, fiz o meu controle, fiz as minhas planilhas, adequei meu orçamento, o pessoal lá em casa gostou da ideia, todo mundo entrou junto no projeto e começou a sobrar dinheiro. Começou a sobrar. Eu tenho um valorzinho que está sobrando lá no final do mês. O que eu faço com ele? Bom, a primeira coisa que se faça, a melhor aplicação que existe é aquela feita no pagamento de dívidas. Por que isso? Porque as taxas de juros nas dívidas são sempre muito mais altas do que o que você vai conseguir em uma aplicação financeira. Então, sobrou dinheiro, primeira coisa que se faça, pague as dívidas. Vá atrás para quitar suas dívidas, zerar esse débito que ficou para trás e aí você vai começar a pensar no dinheiro que está entrando e que você vai começar a aplicar, vai começar a usar esse recurso para ter benefícios lá na frente, ok? Bom, paguei minhas dívidas, cortei os meus gastos necessários, fiz as minhas economias e está sobrando dinheirinho lá no final do mês. Vou poder gastar mais? Vou começar a usar esse dinheiro para ter mais lazer, para poder fazer uma comprinha melhor no mercado? Calma, não vá por esse caminho. Você está indo pelo caminho errado. Não mude o seu orçamento. Se você já fez a parte mais difícil, você já fez todo o controle dos gastos, por que você vai voltar para o que estava lá atrás? Comece a pensar nesse valor para frente, comece a pensar nesse valor para o futuro, comece a planejar o que você quer para o seu futuro. Não fique com a ideia de que, pelo fato de você ter adequado todas as suas despesas, todos os seus gastos, você vai ter um recurso a mais para você gastar. Não pense assim. Pense na frente, pense para o seu futuro. Nelson, mas eu vivo muito bem com o meu orçamento apertado. Eu não preciso economizar. Está sobrando aquele valorzinho e eu não quero pensar no futuro. Eu quero pensar no agora. Eu vou usar esse meu recurso agora. Estou muito bem do jeito que eu estou. Será mesmo? Você já parou para pensar o que vai ser a sua vida daqui a 20 anos? Daqui a 30? Quando você for se aposentar? Você vai ter esses recursos? Vai ter possibilidade de usar recursos lá na frente? O economista Mauro Halford, que é colunista da CBN, costuma usar uma frase em seus livros que define muito bem o que é esse desafio de você poupar, de você pensar no futuro. A frase é a seguinte: o maior desafio para construir uma vultuosa poupança está na dor que imediatamente é sentida quando se renuncia ao consumo imediato na esperança de ser recompensado em um futuro ainda distante. Ou seja, o desafio de economizar é que você tem a vontade de usar esse recurso, você não pensa no benefício que você vai ter lá na frente. É um desafio você pensar que, parando de usar esse valor agora, economizando esse valor, poupando esse valor, você vai ter esse valor lá na frente com benefícios. Essa é realmente uma situação extremamente difícil, mas uma vez que você pensou, uma vez que você colocou isso na sua cabeça, você vai ver que fica tudo mais fácil, o negócio fica direto, fica fluido, você começa a poupar e você sabe que lá na frente você vai ter o benefício. Bom, pessoal, vamos sair um pouquinho da teoria e vamos começar a trabalhar com os números. Essa tabela que eu trouxe para vocês é uma tabela bem direta, bem explicativa. Vamos pensar no seguinte: eu vou começar a fazer uma aplicação de R$200 mensais e eu quero saber quanto eu vou ter quando eu completar 65 anos de idade. Aqui na coluna da esquerda nós temos a idade inicial, ou seja, a idade que eu vou começar a fazer essa aplicação mensal, e nas 3 colunas seguintes a gente tem taxas de retorno da aplicação financeira que eu estou fazendo de 0,55%, 0,80% e 1%. Olhem a diferença que nós temos entre começar com 20 anos e começar com 60, por exemplo. Se eu começar a aplicar com 20 anos, no final, quando eu
tiver a idade de 65 anos, eu vou ter, numa aplicação com taxa, por exemplo, de 0,80%, R$1.800.000 para gastar. Se eu deixar para lá, quero gastar esses R$200 por mês, não vou aplicar esse valor, vou pensar nisso só lá na frente. Quando eu completar 50 anos, eu vou pensar em aplicar esse valor pensando na minha aposentadoria. Se você começar com 50 anos, nessa taxa de 0,80%, você vai ter, quando completar 65 anos, só R$80.000. Se você vai deixar ainda mais para frente, vou começar com 60, R$200 por mês. Quando tiver 65, você vai ter R$15.000. Ou seja, quanto antes você começar, melhor vai ser o seu resultado. Vamos trazer aquelas informações que estão ali na tabela para um gráfico. Vamos botar de uma maneira gráfica, vamos tentar ver o que está acontecendo. Olhem a diferença. Olhem aqui, 60 anos, olhem o montante que você vai acumular com 65, aqui embaixo no gráfico, lado direito. Se você começar com 20 anos, aqui, mais para a esquerda, olhe a diferença, olhe o montante que você vai conseguir. É as informações daquela tabela que a gente viu anteriormente, aplicadas nesse gráfico. Então, mais uma vez concluindo, quanto antes a gente conseguir aplicar esse dinheiro, quanto antes a gente começar, melhores vão ser os meus resultados. Mais volume de dinheiro eu vou ter lá na frente. Então, comecem o quanto antes. Não deixem para depois. Vamos fazer a coisa invertida. Vamos pensar o seguinte: quando eu tiver 65 anos, eu quero ter R$1 milhão na minha conta. Quanto eu preciso investir mês a mês para que, quando chegar com 65 anos, eu tenha esse R$1 milhão? Vamos dar uma olhada na tabela? Olha só, estamos usando um rendimento de 0,8% ao mês, só para termos um parâmetro. E, a partir dele, calculamos quanto que eu tenho que investir mês a mês para que tenhamos R$1 milhão ao final, aos 65 anos. Se eu começar a aplicar com 20 anos, com R$109 por mês, eu vou chegar aos 65 anos com R$1 milhão. Se eu começar com 40 anos, esse valor sobe para R$806. Se eu deixar correr, vou começar só com 55 anos, R$5.000. Com 60 anos, R$13.000. Ou seja, fica praticamente impossível você atingir um montante de R$1 milhão se você começar a aplicar com 60 anos, com 65 anos. Vamos pegar essas informações que eu passei para vocês, dessa tabelinha, vamos levar para um gráfico, fica mais fácil para a gente visualizar. Olha só, vejam como o valor sobe consideravelmente ao passar do tempo. Lado esquerdo, 20 anos, R$110, a informação da tabela passada para o gráfico. 60 anos, 13.000, olha a diferença, olha o tamanho das barrinhas, é um aumento considerável. Como eu falei antes, é praticamente impossível você atingir um montante de R$1 milhão começando a aplicação com 60, com 55 anos. Vamos continuar brincando com os números. Vamos fazer um cálculo diferente. Vamos pensar na seguinte situação. Eu quero saber quanto do meu salário que eu tenho que investir para que com 65 anos eu chegue e tenha um montante suficiente para eu parar de trabalhar e começar a tirar um salário por mês até eu completar 85 anos. Okay? Então vamos ver. Vou mostrar uma tabelinha para vocês agora que tem esses valores e a gente vai discutir em cima. Olha só, numa aplicação de 0,8%, se eu começar com 20 anos de idade a aplicar 1,17% do meu salário, quando eu tiver 65 anos eu vou começar a tirar um salário por mês até os 85 anos. 1,17%, gente, é nada. Se a gente pensar num salário de R$1.000, nós estamos falando em R$11, R$11,70. Se a gente deixar para começar essa aplicação com 40 anos, nós estamos falando em 7,74%. Deixa mais para frente, 55 anos, quase praticamente a metade do seu salário teria que ser aplicada para garantir uma aposentadoria a partir dos 65 anos. Se você começar com 60, já é impossível, você não consegue mais fazer essa aplicação para começar a tirar um salário por mês a partir dos 65 anos. Ou seja, pessoal, quanto antes você começar a poupar, quanto antes você se conscientizar que tem que separar um valorzinho por mês, botar numa aplicação financeira, pensando no seu futuro, quanto antes você fizer isso, melhor vão ser os seus rendimentos, melhor vai ser o resultado lá na frente, maior vai ser o montante, mais conforto você vai ter quando tiver lá seus 65 anos, 70, 75. Então, comecem a poupar, não deixem para amanhã. Bom,
Dito isso, vamos passar para os tipos principais de aplicação financeira que nós temos hoje no mercado. Vamos abordar eles, vamos dar os exemplos de cada um. Primeiro tipo, poupança. É hoje a mais tradicional, a mais popular, a mais fácil de ser feita. Hoje, a partir de R$10, você já consegue abrir uma caderneta de poupança. Não existe a exigência de R$1.000, nada disso. Com R$10 você já abre uma caderneta de poupança. Segundo tipo, CDB-RDB. É um título de renda fixa que é vinculado a títulos de banco. Ok? Terceiro tipo, Tesouro Direto. Tesouro Direto é um título que você compra diretamente do governo. O governo te vende um título com a promessa de, depois de um tempo, ele recomprar esse título por um valor maior. Ações, as famosas ações das empresas. São pequenas partes das empresas que você compra no mercado de capitais, você compra na bolsa de valores, e esse percentualzinho da empresa vai lhe render. Quando a empresa se valorizar, esse percentualzinho vai valer mais, e também a empresa vai pagar lucros para você. Outro tipo de aplicação, fundos de investimento. O que é um fundo de investimento? É uma administradora, é um pessoal que recebe para pegar o seu dinheiro e analisar a melhor forma de investir esse dinheiro. Eles vão aplicar em ações, eles vão aplicar em CDB, eles vão deixar uma parte para investimento em moeda estrangeira. Então, o pessoal especializado nisso, eles pegam o seu dinheiro e vão aplicar para que você tenha um retorno lá na frente. Letras do crédito imobiliário. Essa é uma modalidade onde você compra, você investe num imóvel que está sendo construído, ou muitas vezes num hotel, num empreendimento grande, onde você põe esse valor, eles usam esse valor para construir o empreendimento, construir o imóvel, e a partir daí você começa a ter rendimentos de aluguel desse imóvel que está lá, que vai começar a ser alugado, vai começar a render aluguel. O pessoal administra esses valores e lhe paga um percentual relativo ao aluguel. Mais uma opção, moeda estrangeira, aplicação em dólar, aplicação em euro. Por fim, previdência privada. Previdência privada é mais ou menos aquele último cálculo que a gente fez ali, de uma forma simplista, é aquele último cálculo que a gente apresentou. É você depositar um valor todo mês, você aplicar um valorzinho todo mês, e quando você chegar numa idade determinada, o plano de previdência passa a pagar você, passa a remunerar você, para que você tenha uma aposentadoria, tenha um valor, você consiga desfrutar da sua velhice com uma maior comodidade, com um maior conforto. Dicas para você começar a investir. A primeira dica, eu acho que é o resumo do que a gente viu até agora. Quanto antes você começar, melhor serão os seus resultados. Vimos em vários gráficos, em várias situações. Começou cedo, vai ter um valor lá na frente considerável. Começou tarde, a coisa começa a complicar. Então, quanto antes você começar a investir, quanto antes você começar a aplicar, melhores vão ser seus resultados. Segunda dica, não existe valor baixo. Existem tipos de aplicação para todos os tamanhos de bolso. Eu comentei ali da poupança. A partir de R$10 você já abre uma caderneta de poupança. Você não precisa esperar juntar recursos para começar. Você precisa começar. Vá lá com o que você tiver e abra uma aplicação, abra uma caderneta de poupança. Comece cedo, não deixe para frente, não deixe o barco correr. Mais uma dica, tenha um objetivo. Fica mais fácil de você poupar. Tenha um objetivo, se você vai precisar desse dinheiro a curto prazo, eu vou usar esse valor para comprar um automóvel. Um objetivo de médio prazo, vou usar esse recurso para comprar uma casa. Não, objetivo de longo prazo, vou pensando na minha aposentadoria, pensando quando estiver lá meus 70 anos. Tenha esse foco, tenha esse objetivo. Fica mais fácil de você pensar e se desprender do valor que você economizou e você colocar esse valor na aplicação. Você sempre vai ter esse objetivo lá na frente. Você não fica com aquela situação de, mas por que eu estou economizando? Se você tem uma meta, um objetivo, esse valor você consegue fazer essa aplicação de forma mais fácil. Não aplique o que sobrou do seu orçamento no final do mês. Aplique o que você planejou. Se você se dispôs a colocar lá R$300, R$400 por mês numa aplicação financeira, então vá lá e coloque esse valor. Não entre naquela situação de, esse mês não sobrou 400, esse mês eu só vou ter 200, porque
porque esses outros 200 eu vou gastar com outra coisa. Não faça isso. Acostume-se a aplicar o que você planejou e não o que sobrou. Procure utilizar aplicações automáticas. O que é isso? Os bancos têm uma ferramenta hoje que é a tal da aplicação automática. É praticamente um débito em conta. Você programa lá que no dia 10 de cada mês vai sair da sua conta o valor X e vai entrar na aplicação financeira. Você acaba se acostumando a não contar mais com aquele valor. Você não precisa ir lá no banco tirar esse valor e aplicar. Esse valor vai automaticamente para a aplicação. Com o passar do tempo você vai ver que você não conta mais com aquele valor. Aquele valor já vai sozinho para a aplicação e você adequa o seu orçamento à falta daquele valor. Você não precisa mais daquele valor. Pequenas variações de taxa de rendimento da aplicação podem significar grandes diferenças ao longo do tempo. A gente viu lá no primeiro gráfico que uma aplicação a 0,5% dava um valor, a 0,8% dava outro, 1% dava muito mais. Então, se você tiver a opção, se você tiver a possibilidade de migrar de um tipo de financiamento para outro que te dê um rendimento melhor, faça. Por mais que a taxa seja um pouquinho diferente, vale a pena lá na frente. Fundos de investimento podem ser uma ótima opção para você que não sabe, não está acostumado a investir, não está acostumado a aplicar. Para você que está começando, Nelson, eu não tenho costume, eu não sei como é que funciona, não entendo nada de CDB, poupança, dólar, não quero me preocupar com isso, não tenho tempo para me preocupar com isso. Bote o seu dinheiro no fundo de investimento. A administradora do fundo vai pegar esses recursos e vai aplicar esses recursos da melhor forma possível para que você tenha um retorno, para que você tenha um rendimento da sua aplicação financeira. Então, é uma excelente opção para quem está começando. Deixa o seu dinheiro lá no fundo de investimento, deixa ele rendendo. A hora que você tiver confiança, que tiver segurança, que você entender a situação, que você tiver tempo para acompanhar suas aplicações, aí quem sabe você tira esse dinheiro do fundo de investimento e começa a trabalhar com ele. Por fim, acompanhe as suas aplicações financeiras. Tenha o hábito de entrar uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, no extrato da sua aplicação e dar uma olhada como é que ela anda. Não deixe ela largada lá. Não se preocupe em uma vez por ano dar uma olhada como anda a sua aplicação. Se acostume a ver ela com frequência. Aí você vai ter condições de ver como ela está se comportando e quanto você precisa aumentar ou diminuir as suas aplicações. Bom, pessoal, isso é o que tínhamos a falar sobre o tema. Espero que vocês tenham aproveitado e nos vemos na próxima.